Olá, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador. Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e a Jesus, o nosso Mestre querido, que nos deixou o seu exemplo de amor incondicional por toda a humanidade. Agradecer pela oportunidade feliz de estudar a doutrina espírita e assim compreender melhor a vida, a morte, as dificuldades, os problemas e as situações. Pedimos, Senhor Jesus, que nos envolva no teu amor e que possamos aproveitar ao máximo cada estudo, cada reflexão, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, vamos recordar que na semana passada começamos a estudar a Lei do Progresso. Vimos as questões 7, 7 e meia até a 785 e hoje pegamos a partir da questão 786. E nós falávamos na semana passada que sempre que depois de uma catástrofe, sempre depois de um sofrimento, vinha o progresso, que a lei do progresso é uma lei de Deus, que o progresso se realiza em nossas vidas, queiramos ou não. O que a gente pode interferir é para ele ser mais rápido e menos doloroso, mas que quando um povo não se mexe, vem um sofrimento que é para despertar, né? E fazer com que este povo ande para frente, ou uma criatura, uma individualidade, né? Nós sabemos que a dor bate à nossa porta e nos faz lembrar que somos espíritos encarnados e que estamos na Terra para evoluir. Na questão 786, o tópico é povos degenerados, né? E a questão fala o seguinte, que a história mostra que muitos povos que depois dos abalos, depois das catástrofes que os agitaram, eles caíram em barbárie, contrariando o que nós falamos sobre lei do progresso, né? Então, onde está o progresso no caso desses povos que depois de uma barbárie caíram em catástrofe? Para que a gente possa exemplificar essa situação, nós pegamos um exemplo aqui, próximo de nós, na América Latina. Nós estudamos na escola a independência do Brasil e nós vimos que a independência do Brasil foi uma coisa relativamente tranquila, porque ficou no Brasil o filho do rei de Portugal, né? Então não houve uma guerra em que um tentava matar o outro, simplesmente, né, houve uma sucessão, né? O Brasil se tornou independente e no Brasil ficou o filho do rei de Portugal como imperador. Porém, na América Latina não foi bem assim. Nós sabemos que, tirando o Brasil, tudo era América Espanhola. A América Espanhola pegava a América do Sul, pegava a América Central e um terço do que é hoje os Estados Unidos, mais ou menos, lá onde é o Texas, Alasca, lá tudo era América Espanhola, né? E na época teve um militar venezuelano, que era o Simão Bolívar, que teve uma participação muito importante na independência da América Espanhola. Eles travaram uma guerra de 20 anos para conseguir a independência. Na verdade, Simão Bolívar, ele
conseguiu a independência da América Latina umas 3 vezes, mas a Espanha vinha e tomava de novo, né? Então, guerra de espada, de muita morte, né? E depois que finalmente o sonho, né, do Bolívar se tornou uma realidade, ele queria uma América Latina independente da coroa, sem ter um rei para pagar imposto, né? Ele queria a liberdade do povo. Depois que ele conseguiu isso, né, virou o caos na América Latina. Tanto é que a América Latina acabou se dividindo em vários países, né? A ideia dele era um país único, a Colômbia, que seria o que era a América Espanhola, seria um país independente, né? Iria do sul, lá do fim da Patagônia, da Argentina, até o norte, nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu depois que conseguiram, né, a liberdade, depois de 20 anos de guerra, depois de catástrofe, não veio o progresso. Não veio o progresso, como nós falamos. Não veio um progresso num primeiro momento. Quer dizer, eles estavam guerreando há 20 anos, continuaram guerreando, né? Eles não sabiam administrar, porque eles sabiam pagar imposto para o rei, né? Então, não tinha uma estrutura de poder e começou a guerra interna e se dividir em dezenas de países e virou o que nós conhecemos hoje da América Espanhola, né? O país Bolívia tem o nome em homenagem ao Simón Bolívar, né, que era venezuelano. Então, depois da catástrofe, não veio o progresso num primeiro momento. Demorou um pouquinho, mas veio o progresso, porque são países independentes, né, que não tem que pagar imposto com o rei, porque tudo que se produzia na colônia, nós sabemos, ia para a coroa, né? Então é isso que acontece, o progresso pode não vir de imediato, mas uma hora vem, né? É como o texto fala assim, você está com a casa muito ruim, você precisa fazer uma reforma, então você começa a fazer uma reforma, é sujeira para todo lado, você fala, mas que progresso que eu estou vendo aqui? Só estou vendo sujeira, num primeiro momento, mas uma hora esta reforma vai acabar e sua casa vai ficar melhor do que estava antes. Então é uma fase de transição, né? Na questão seguinte, pergunta-se se não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso, né? Na verdade, somos todos filhos de Deus, espíritos feitos sem esclarecimento, que o Espiritismo fala simples e ignorante, sem conhecimento. E vamos evoluir. Agora, temos as influências dos povos, as culturas, os costumes. E tem povo que é mais beligerante, tem povo que é mais recalcitrante, tem povo que é mais teimoso, tem povo que é mais dócil, né? Então, estes povos, diz o texto, que são mais rebeldes, eles vão se aniquilar uma hora, né? André, dá uma água para mim. Vão se aniquilar. Quer dizer, se eles são mais guerreiros, eles vão se matar, né? Quer dizer, eles vão para um planeta compatível com a condição deles. Se o planeta evoluir, as criaturas ficarem melhor, mais virtuosas, e eles não acompanharem, eles reencarnam num outro lugar por afinidade, que é beligerante, tal qual eles o são. Mas um dia atingirão a perfeição como todas as criaturas de Deus. Todas as criaturas fomos feitos para o progresso, né? Deus não deserda ninguém, todos iremos progredir. Obrigado. Só vai demandar mais tempo se a pessoa resistir mais à lei do progresso, que é uma lei de Deus, né? Então, todos os homens, os mais civilizados, os mais cultos, os mais preparados, os mais evoluídos moralmente, nos dias atuais, um dia foram selvagens, foram criados simples e ignorantes. Sabe que o texto fala, questão 787, tu mesmo o foste. Nós fomos um espírito, né,
selvagem, fomos criaturas feitas simples e que fomos aprendendo. Ora, quando éramos criança, nós não sujávamos a fralda, nós íamos comer, né? Agora aqui em casa a gente tem netinha, a gente vê, recorda como é que era quando tínhamos criança, joga toda a comida no chão, fica mais comida fora do prato do que dentro do prato, até aprender a segurar o garfo, né? E comer, né? E sem derrubar. É assim, estamos numa fase de aprendizagem. Feliz daquele que tem netinho em casa jogando comida para fora do prato. Muito bem. Na questão 788, pergunta-se se os povos, eles são como as individualidades. Eles passam pela infância, pela idade madura e depois entram na decadência, né? Isso acontece também com os povos, quer dizer, os povos mais avançados deste século que nós conhecemos, eles vão ter o seu declínio como tiveram os povos da antiguidade, né? E a resposta da questão 788, os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão na força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a força de um homem. Então nós vamos lembrar dois povos que nós conhecemos, muito famosos. O primeiro, o Império Romano, né, que durou mais de 1000 anos. O Império Romano, ele chegou a ocupar um território na Europa, na Ásia, que hoje é de 46 países. Quer dizer, foi muito grande, foi muito forte e durou muito. Mas baseado na força bruta, na violência, nos excessos de festa, de bebida, então Roma caiu, né? Então acabou o Império Romano. Outro povo, o povo egípcio. O povo egípcio, que tinha lá os seus monarcas, também durou 3000 anos, para ser exato, né? Durou 3070 anos. Era um povo altamente evoluído, que conhecia a ciência, né? A arte de embalsamar, de construir pirâmides, tinha uma tecnologia muito avançada para a época, mas o império acabou. O império acabou. Então é assim, porque o homem atinge uma evolução e vai para um outro planeta dar continuidade ao seu progresso. Então o povo egípcio, como nos fala a doutrina espírita, voltou ou foi para outros países mais evoluídos. Há um texto do livro Os Segregados de Capela que explica isso. Mas é o progresso natural da humanidade, né? Nós somos criaturas de Deus e o universo é a casa de Deus onde nós habitamos, né? Vamos para a questão seguinte, a questão 789. Ela pergunta o seguinte: o progresso reunirá um dia todos os povos da terra em uma só nação? Quer dizer, o mundo vai ser só um país único? Não uma só nação. Isso é impossível, diz o texto, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Porque isso lhes serão necessárias, sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. André, eu estou gravando, querida. Então, uma só nação não vai ocorrer, mas vai haver caridade entre todos os povos. Quer dizer, vamos ter isto em comum, né? Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade
um para com o outro. Então teremos isto de comum, né? O progresso moral. Nós nos preocupamos, às vezes, com este detalhe, né, de existir mais de um povo, mais de uma nação. Isso não é o mais importante. O mais importante é o progresso, é a evolução, é a prática da lei do amor, a prática da caridade, né? É o crescimento do homem em virtudes, né? Não essa situação, né, de sermos um país ou dois ou três. Isso não é o mais importante, né? Questão 790, o tópico chama civilização, subcapítulo civilização, né? A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância para a idade madura. Condenai antes aqueles que abusam dela e não da obra de Deus. A civilização se depurará um dia, de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Olha só que interessante. Então, o Espiritismo sempre nos esclarece que uma coisa é progresso científico, é progresso intelectual, é instrução. Outra coisa é virtude, é moral, né? É ser uma criatura honesta, criatura do bem. Então, quando o jovem vai à escola, ele aprende matemática, ele aprende física, ele aprende química, idiomas, história, ele adquire conhecimento, ele se instrui, né? Instrução vem do latim in, que é dentro, instruere, amontoar, amontoar conhecimentos. A pessoa que frequenta a escola, ela fica instruída, mas não vira necessariamente um homem de bem. Para ser um homem de bem, há que ser virtuoso, não necessariamente culto, né? Uma pessoa sem instrução nenhuma pode ser extremamente virtuosa, extremamente amável, honesta, gentil, caridosa. E uma pessoa culta, né? Uma pessoa que tenha muito estudo pode ser extremamente orgulhosa, arrogante, né? Egoísta. Então são conceitos diferentes. A sociedade evolui como civilização, né? Chutei a câmera. A sociedade evolui como civilização, progredindo na ciência, né? Nos bens de consumo, no acesso à saúde, né? Enfim, no conforto. Isto é o progresso da civilização. Não significa necessariamente progresso moral, né? É que com o progresso da humanidade vem também o progresso moral. Hoje estamos muito mais evoluídos que há 100 anos atrás. É evidente, estamos mais evoluídos moralmente. Mas civilização é um conceito que não se confunde com virtude, não é? O problema é que os homens ainda não estão prontos, né? Ainda não despertaram, ainda não acordaram para a realidade da vida, estando apegados, muito apegados aos gozos que os bens materiais lhes proporcionam, né? Então as pessoas ainda estão muito preocupadas em comprar, em ter dinheiro, né? Em aparência, né? Estamos vivendo esse isolamento social. Ainda hoje recebi a ligação de um amigo que perdeu o pai. Sempre estamos ouvindo, né? Sobre essas perdas, e mesmo assim muitos ainda não despertamos. Estamos vivos porque é da vontade de Deus. Amanhã poderemos não estar. Então de que me vale a minha aparência, de que me vale minhas posses, meu patrimônio, minha riqueza? Tudo isso é bobagem, meu status, né? O importante é estar bem com a sua consciência, né? Estar lutando pelo seu progresso moral, pelo seu progresso, né,
espiritual. É isso que vale. Então, a civilização ainda está muito apegada aos bens materiais. Na questão 792 fala assim, o homem não despertou por quê? Cria novas necessidades, né? Superexcita suas paixões, né? Se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos encontrar o seguinte, que hoje o custo para se educar um filho pode chegar a 2 milhões de reais. Quer dizer o quê? Quer dizer que é tênis, é mochila, é celular, é internet, é computador, é ar-condicionado, é transporte, enfim, nós criamos muitos bens de consumo e nos tornamos escravos deles, né? Então nós não temos condição de ficar num ambiente sem ar-condicionado. As salas de aula têm ar-condicionado. Nós nos acostumamos com esse conforto. O jovem já não utiliza mais a caneta para escrever, é só o celular, né? Se der a caneta na mão, ele não vai saber nem segurar, né? Então havia um tempo que nós tínhamos lápis e apontávamos com a faca, pedíamos para a mãe apontar, né? Eu, na verdade, eu não sou desse tempo, mas a Andréa me contou que era assim quando ela era criança. Ela tinha um lápis e pedia para a mãe apontar, né? Eu já sou da época da lapiseira, um pouco depois. Mentira! Enfim, então nós criamos muitas necessidades, né? Eu me lembro de assistir palestra do Isamitiba, né? Ele falava assim, que a mãe prepara comida e aí o filho fala assim, não quero, não gosto. Aí a mãe fala assim, quer que a mamãe prepare um miojinho, né? Olha, eu vou deixar uma coisa bem esclarecida. Nós temos a mesma idade, tá? Temos 9 meses de diferença. Só. Ô mãe, você tá atrapalhando o estudo. Enfim, então, nós dizíamos aqui, né, que criamos muitas necessidades e agora somos escravos delas, né? Então as pessoas dependem do carro, né? Antigamente andava a pé, hoje ninguém mais anda a pé, ninguém quer mais andar a pé, né? Só quer conforto. Hoje a pessoa quer escolher a comida, eu dizia antigamente comia o que tinha, né? Eu era criança, minha mãe punha comida na mesa, ai que se falasse que não, eu não gosto, se falasse eu não gosto, ela fazia aquela comida até a pessoa falar que gostava, então ninguém falava, não gosta, comia e ficava quieto, né? Porque senão ela fazia repetir. Enfim, mas os tempos mudaram, a civilização evoluiu, hoje nós temos mais fartura, graças a Deus, temos uma comida mais balanceada, o que não é ruim. O que não é ruim, né? Isso é o progresso, mas o mais importante não é só apenas o conforto material. O mais importante é a honestidade, é a virtude, é o amor, é a caridade, né? É o combate ao egoísmo, ao orgulho, à tola vaidade, né? Então, nós vamos reconhecer que a civilização é uma civilização completa, né? Por quais sinais? Pelo desenvolvimento moral. Então, quando constatarmos, né, que não há pessoas morrendo de fome, que não há pessoas desviando dinheiro da saúde, dinheiro da educação, né? Quando todos tiveram acesso à instrução, acesso à água potável, ao esgoto, enfim. Então a sociedade vai estar realmente, né, civilizada, né? Nós tivermos uma solidariedade entre os povos, né? Menos orgulho, menos vaidade. É isso, né? A civilização vai ser completa quando vier acompanhada do progresso moral. Então o estudo de hoje termina aqui, né? Nós vimos até a questão 793, eu falei do custo de criar um filho para comparar com o passado, né? Que no passado a criança ficava, né, jogando bolinha de gude no quintal, não tinha despesa como tem hoje. Mas, né,
não é nenhum desestímulo aos jovens que quiserem criar um filho, porque hoje também tem mais facilidade para se ganhar dinheiro do que tinha no passado, né? Isso é fato, né? Semana que vem nós vamos estudar o progresso da legislação humana e terminar esse capítulo 8º que trata da lei do progresso. Tenham todos uma boa semana e até a semana que vem.